A paz do Senhor, queridos. Tudo bem com vocês? Espero que tudo esteja em ordem, né? Vou ter a honra de ministrar a palavra do Senhor hoje. E já peço desculpa desde já por algum barulho externo. Estou gravando na garagem hoje, mas é um lugar abençoado por Deus. Aqui a gente já teve muitos momentos de reuniões da palavra do Senhor, falando, ministrando, evangelizando, né? Então é um lugar de bênção também. Então vamos nos colocar na presença do Senhor, pedir para Ele discernimento e que a palavra dele nos alcance mais uma vez, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, meu Deus e Pai, nos colocamos diante da Tua presença, Pai, sempre, Senhor, o nosso desejo é estar de coração puro e mãos limpas, para engrandecer o Teu santo nome, para, Senhor, interceder por vidas, Pai. Senhor, usa-me, Senhor, como canal de bênção, Pai. Usa a minha vida, que a palavra ministrada alcance, Senhor, o destino que o Senhor quer para ela, e que o Seu propósito, Senhor, seja alcançado. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, é isso que eu te peço, desde já te agradeço. Amém e amém. Vamos lá, queridos, refletir na palavra do Senhor. Tem sido realmente tempos difíceis que nós temos vivido, mas Deus está no controle de todas as coisas. Ele bem sabe e Ele permite certas situações, e vamos crer nisso. Crer que Deus está no controle de tudo. E hoje a gente vai refletir na palavra de Deus ali no livro de Daniel, que eu creio que tem ensinamentos preciosos para a nossa vida. A história de Daniel nos inspira bastante e ali retrata a fidelidade de Daniel e seus amigos para com Deus. Reflete também o quão eles se mantiveram firmes, apesar das adversidades, apesar das tribulações. Então isso vem de encontro ao que nós vivemos hoje, né? Então que a gente possa ser aprovado por Deus, né? Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E o tema é o que está escrito no Salmos 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus não nos desampara, né? Não podemos esquecer jamais disso. No livro de Daniel, no capítulo 1, diz assim: no ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Então aqui nesses 2 primeiros versículos já conta sobre a ida do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, para conquistar ali a cidade de Jerusalém. E a gente vai continuar a leitura e vai entender que Daniel e seus amigos foram levados cativos para a Babilônia. Então, prosseguindo aqui no versículo 3, diz assim: e disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que eram os guardiões ali, que trouxessem alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em que não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, e doutos em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade
para assistirem no palácio do rei e que lhe ensinassem as letras e a língua dos caldeus. A língua dos caldeus era o aramaico, né? Em estudo pude observar isso, e tem origem do árabe. Continuando a leitura no versículo 5, e o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. Então eles foram mantidos cativos, né? E o intuito do rei Nabucodonosor era atrair esse conhecimento daqueles jovens e aprender a língua dos caldeus, né? O aramaico, e extrair conhecimento, porque eles entendiam que os caldeus eram doutos em conhecimento. E no versículo 6, continuando a leitura, e entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então esses eram os filhos de Judá que estavam em Jerusalém e foram levados cativos. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Misaque, e a Azarias o de Abdinego. Então eles foram levados cativos, e Daniel, no versículo 8, diz assim: Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu essa bênção ao Daniel, né, por essa fidelidade. No versículo 9 diz assim: Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Então ele não se corrompeu, ele se manteve íntegro aos ensinamentos, né, que Deus concedeu para ele. E na época eram comidas consagradas a deuses, né, o que ia ser oferecido para eles, e ele se manteve fiel à cultura, né, de Jerusalém, que era comer os legumes, verduras, né? E assim se manteve íntegro perante o Senhor naquela época de 539 antes de Cristo. A gente está falando nesse tempo, né? E disse o chefe dos eunucos a Daniel, isso no versículo 10: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Pois por que veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim, porias em perigo a minha cabeça para com o rei. E então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei, e conforme vires, procederás para com os teus servos. E ele consentiu isto e o experimentou 10 dias. Então o chefe dos eunucos consentiu com que
Daniel propôs e durante 10 dias, né, o experimentou, né? Então entregou os legumes e água a beber a Daniel e aos amigos, né? E durante esse período ele foi provado, né, pelo chefe dos eunucos. E ao fim dos 10 dias, continuando a leitura no versículo 15, apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Então, como isso, né? As pessoas ali se enchendo, se empanturrando de comida, enquanto Daniel e seus amigos comiam legumes e tomavam água, e mesmo assim a aparência deles eram melhores daqueles do reino da Babilônia, né? Daquele lugar. Então, muito se espantou o chefe dos eunucos. E o que a gente vê aí? Uma prova de que Deus estava com eles, né? E ele não se corrompeu perante os costumes daquele reino da Babilônia, né? Daquele país, né? Então, ele se manteve firme aos ensinamentos recebidos em Jerusalém na época que eu me refiro, 540 anos antes de Cristo, né, pelos estudos que consultei, e se manteve firme ao Senhor. E quão difícil é, né, não se corromper. Hoje em dia a gente vê como pessoas se corrompem por muito menos. Então imagine a situação, né? Eles chegaram estrangeiros em um país na qual eles eram cativos, eles foram levados como escravos contra a vontade deles, né, para essa nação, e chegando lá eles se manteram firmes e chegando a propor que recebessem aquilo que gostariam, né? Eles gostariam de receber legumes e água, e ainda assim recebeu graça do Senhor, né? Porque a palavra diz que Deus permitiu que o chefe dos eunucos concedesse, né, e consentisse com a proposta de Daniel. E trazendo mais uma vez para os dias de hoje, muito fácil as pessoas se corromper, né? A gente cita pessoas que saem do seu convívio habitual e, por exemplo, vão se candidatar ou vão se eleger, ou conseguem se eleger a um cargo público. Ao chegar no cargo público, você pensa que aquela pessoa ia fazer tudo o que prometeu em campanha e, na verdade, se corrompe e não faz nada daquilo que se esperava, né? Por quê? Porque foi com a maioria, né? Chegando lá, viu que a maioria fazia diferente e entende que se não se corromper, sai, né, daquele meio. E na verdade Deus sustenta, né? E na verdade Deus sabe o lugar certo de cada um. Então, se Deus colocar alguém nesse meio político, por exemplo, Deus sabe o que esse homem de Deus ou essa mulher de Deus fará em meio àquela situação, aquelas pessoas, né? Então basta se manter íntegro onde quer que esteja, né? Eu cito a política porque é algo que a gente vê muito frequente, em evidência aí nos dias atuais, pessoas se corrompendo, né? E satisfazendo interesses próprios, né? Infelizmente, isso se vê muito. Então, é uma lição que Daniel nos deixa aqui na palavra de Deus. E aí, continuando com os ensinamentos, ali no versículo 17, continuando 16, aliás. Assim o despenseiro
tirou-lhes a porção das iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhe deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. E aí a gente vai ver lá na frente, né? Mais à frente, que Daniel interpreta sonhos de Nabucodonosor e é honrado por Deus por conta disso. E Deus é tremendo, né? Quando a gente examina as Escrituras, a gente vê no detalhe da palavra quão grande é o Senhor e quão ensinamentos e revelação tem a palavra dele. Então, o livro de Daniel, ele nos revela muitas coisas, né? O profeta Daniel foi muito usado por Deus para dar revelações e interceder por um povo, né? Um povo que por muito tempo foi corrompido. E o versículo 18 diz assim: e ao fim dos 10 dias em que o rei tinha falado que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles. Entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de discernimento sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos, astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel permaneceu até ao 1º ano do rei Ciro. Então, o que se viu ali é Deus honrando, né? Passaram-se o período que Daniel propôs ao chefe dos eunucos, né? E passado esse período, ele se apresentou com os amigos, né? E isso mostra aí também o quanto eles se mantiveram fiel a Deus e juntos, né, unidos, prevaleceram, né, durante esse período. E quando se apresentaram diante do rei Nabucodonosor, foram aprovados, né? E Deus guardou esses jovens à época, né? E com certeza prova quão é importante nós estarmos juntos, né? A palavra de Deus diz: é melhor ser 2 do que 1, porque tem melhor paga no seu trabalho. Se um cair, haverá outro que o levante. Em Eclesiastes 4.9 diz isso. E assim foi na vida de Daniel e seus amigos, né? Um ajudando o outro. É importante dizer que a nossa igreja tem esse compromisso, essa direção de um ajudar o outro, né? Nós temos várias frentes nesse sentido, né? O Ministério dos Homens agora, nós estamos com parceiros de oração, cujo intuito é fortalecimento espiritual e crescimento, né, da nossa amizade também. Então, está sendo um propósito assim muito legal, e creio que são algumas direções que Deus está dando para a gente. As mulheres, a gente tem visto como tem sido bênção, né? As duplas de orações que elas têm feito também. Sozinho nós não somos ninguém, sozinho realmente nós não conseguimos absolutamente nada. Então vamos se apegar a Deus, não vamos deixar que as situações adversas, a mídia, o que a gente vê ao nosso redor nos abata, e sim nós sejamos influenciadores de pessoas realmente usados por Deus, né, para levar a palavra de Jesus Cristo de Nazaré, e as pessoas se animarem, né, ganharem ânimo com isso. Então, um ajudando o outro, nós vamos prevalecer em Cristo Jesus. Amém?
Amém? Vamos seguir. Então, aqui nós concluímos o capítulo 1 de Daniel, e como fala, né, nesse livro conosco, são os ensinamentos que a gente vê no detalhe a história de Daniel. Nós não vamos ter a possibilidade, né, o tempo de vermos sobre Daniel na cova dos leões. Nós não vamos ter tempo aqui para ver o livramento que foi dos amigos de Daniel quando foi levado a sarça ardente, né, ali de fogo, quando foi levado os 3 para queimar, e ainda o rei Nabucodonosor mandou esquentar 7 vezes mais a fornalha, né, onde eles foram jogados, né, na fornalha de fogo ali ardente mesmo, e mesmo assim eles foram livrados, né, pelo Senhor, né, por Deus. E o Nabucodonosor nessa ocasião reconheceu ainda que via um 4º homem, né, e que era com certeza Jesus Cristo de Nazaré ali blindando aqueles três amigos de Daniel, porque a palavra de Deus diz que desde o início o Verbo se fez carne, né? Então eu creio que mesmo antes da vinda dele aqui na terra fisicamente como homem, né, como ser vivo realmente de carne e osso, Jesus Cristo já estava, né, presente. Então ali ele viu o Filho de Deus, ele falou dessa forma, né? Então Deus é bom, Deus é maravilhoso. E capítulo 2, continuando aqui a nossa leitura sobre Daniel, e aí diz assim: no segundo ano do reinado do Nabucodonosor teve sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus, para que declarassem ao rei os seus sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhe disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o assunto me tem escapado. Se não me fizerdes saber o sonho e sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um monturo. Monturo é um monte de lixo, né? Mas se vós me declarastes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, recompensas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e sua interpretação. Responderam a segunda vez e disseram: diga ao rei o sonho aos seus servos e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o assunto me tem escapado. De modo que, se não me fizerdes saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois vos preparaste palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, grande ou dominador, que requeira coisas semelhantes de algum mago, ou astrólogo, ou caldeu. Ou seja, eles estão aqui assumindo que não tem como descobrir esse sonho. Não é possível nenhum ser vivo reconhecer o sonho que Nabucodonosor teve, né?
E aí ele justifica, porque o assunto que o rei requer é difícil, e ninguém há que o possa declarar diante do rei, senão os deuses cuja morada não é com a carne. Por isso o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Então, como eu falei no início, na Babilônia eles tinham culturas, né? Eles tinham costumes de cultuar deuses estranhos, imagens, né? E realmente não conhecia o Deus Altíssimo, né? O Deus poderoso que pode todas as coisas. Então, através de Daniel e seus amigos, né, que foram levados escravos para esse lugar, Deus vai ser louvado, vai ser exaltado, e a gente vai ver isso na leitura. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros, para que fossem mortos. Então quer dizer, Daniel e seus amigos nem estavam sabendo da situação, mas eles eram considerados sábios, né? Já tinham sido provados anteriormente, então eles eram considerados sábios, e por conta dos caldeus que não souberam, a palavra que eles utilizam é adivinhar, né? Eles eram astrólogos, eles eram magos, né? Eles denominavam dessa forma e não souberam. Eles falavam, né? Adivinhar aquele sonho. E na verdade a gente vai ver que esse mistério é revelado através de Deus, né? Usando a vida de Daniel. Então vamos lá. Por isso o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matasse a todos os sábios da Babilônia. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou, avisada e prudentemente, a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinham saído para matar os sábios da Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, capitão do rei, por que se apressa tanto o decreto da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que lhe pudesse dar a interpretação. E esse tempo, né, até eu lembro de uma ministração do apóstolo Olivete falando sobre o tema, e realmente a gente percebe aqui que esse tempo foi para orar a Deus, foi para consultar a Deus, e isso se comprova na palavra dele, né, na palavra de Deus. Ele fala assim, por isso que a gente tem que se apegar aos detalhes, né, às vírgulas da palavra de Deus. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia a Deus do céu. Então Daniel ele foi falar com seus amigos para que pedisse misericórdia a Deus. Então eles oraram a Deus, e os amigos dele também começaram a interceder, né, a orar a Deus, a importância da oração aqui, né? Então eles começaram a orar a Deus, né, pedir misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem, juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Então ele não pediu só por eles, ele pediu também para que Deus revelasse o sonho do rei, né, para Daniel, e dessa forma eles livrariam também os sábios da Babilônia. Eles não pensaram somente neles, eles pensaram também nas demais pessoas, né? É uma forma de interceder realmente, a intercessão aqui de Daniel e seus amigos. E então, continuando a leitura no versículo 19 do capítulo 2, foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu, né? Falou Daniel dizendo, seja bendito o Deus, né? O nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. E ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis.
Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que estás em treva, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Glória a Deus, porque aqui demonstra, né, o quanto Deus foi misericordioso com a vida de Daniel e dos seus amigos, e através da vida deles, eles salvam, né, muitas vidas ali de serem mortas, né? É um livramento que Deus deu ali para muitas vidas que seriam mortas com o decreto do rei Nabucodonosor. E por isso, né, ali no versículo 24 diz assim: por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: não mates os sábios de Babilônia. Introduze-me na presença do rei e declararei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu a Daniel na presença do rei e disse-lhe assim. E aqui é interessante, né, que o Arioque, que era o chefe ali da guarda, ele não duvidou, né? Ele depressa, ele já conhecendo Daniel, ele acreditou, ele creu que realmente Deus tinha revelado o sonho para ele. E então, continuando aqui, e disse-lhe assim: não mates os sábios, aí o Daniel, tá? Ao qual o rei tinha constituído para matar. Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: não mates os sábios da Babilônia. Introduze-me na presença do rei e declararei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu a Daniel na presença do rei e disse-lhe assim: achei um homem dentre os cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Ele afirmou, né? Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar, tá? Podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei, dizendo: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar o rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que tiveste na tua cama são estes. Estando tu, ó rei, na tua cama, aqui ele vai detalhar, né, o sonho do rei, tá? Conforme Deus falou para Daniel. Daniel está expondo aqui. Estando tu, ó rei, na tua cama, subir os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os mistérios e fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado esse mistério. Não porque haja em mim mais sabedoria que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era imensa, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estava vendo isto quando uma pedra foi cortada, sem auxílio, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro.
os quais se fizeram como pragana das eiras do estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte, e encheu toda a terra. Este é o sonho, também a sua interpretação, diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és reis de reis. E aqui a gente acompanhando o raciocínio, tá? Ele falou o sonho e agora a interpretação. Deus foi específico com Daniel. Então, tu, ó reis, és reis de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. E onde quer que habitem os filhos de homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro, e depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo. Como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmuçará e fará em pedaços. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste de ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Glória a Deus. E aqui no versículo 44 é uma revelação tremenda, né? Porque aqui a gente vê claramente que o profeta Daniel, se refere a Jesus Cristo de Nazaré, né? O Deus Altíssimo, né? Que chegaria o reino dele e ele subsistirá para sempre. E isso que aconteceu, né? Aqui a gente está falando de uma história mais de 500 anos antes de Cristo, e Daniel já teve essa visão que Deus concedeu para ele de ver lá na frente o que aconteceria, né? E louvado seja Deus, né, por essa revelação, por esse mistério que foi revelado através da vida de Daniel e a fidelidade dos seus amigos em interceder por todos os sábios, né? E Deus revelar esse sonho do Nabucodonosor, que deu livramento para todos. Aqui a gente vai ver no prosseguimento aqui. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra, assim auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Certo é o sonho, e fiel a sua interpretação. E aí olha a reação do rei Nabucodonosor, né? Aquele que não tem, é uma pessoa que não tinha conhecimento de Deus. E aqui ele fica espantado com a sabedoria de Daniel. Mas quem deu essa sabedoria para Daniel foi Deus Altíssimo. Mas aqui a reação do rei, no versículo 46. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre a sua face e adorou a Daniel, e ordenou que lhe oferecesse uma oblação, uma oferta e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel, ele deu muitas e grandes dádivas, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe dos governadores sobre todos os sábios de Babilônia. Então, aqui, rei Nabucodonosor, o que ele fez? Ele se espantou com a revelação de Daniel, e por não conhecer a Deus, né, intimamente, ele adorou a Daniel por ter revelado o sonho. O que ele concedeu, né, que ser governante ali
sobre todos os sábios da Babilônia, né? Governador de toda a província da Babilônia. Deus já sabia, Deus já era o plano de Deus, né? Mas a gente vê aqui a situação do rei Nabucodonosor adorando a Daniel. Então hoje a gente vê ainda esse tipo de situação, né? Pessoas adorando outras pessoas, né? Os chamados fãs, né? Adorando, fazendo de tudo por aquela pessoa, né? E entregando muitas vezes até tudo que tem, ou mesmo dispondo de tudo que tem, ou até mesmo não simplesmente bens materiais, mas a vida em si se resume naquela pessoa. Se aquela pessoa não estiver perto dela, não faz sentido a continuidade da vida, ou simplesmente não ter conhecimento de quem é o Criador, né, das nossas vidas. E isso se reflete aqui, né? A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Então ali o rei Nabucodonosor, ele não tomou conhecimento de quem proporcionou essa revelação do mistério para Daniel. Ele não quis saber de que forma ele conseguiu obter aquela revelação. Ele adorou a Daniel, e isso é bem chamativo, né? Porque nos dias atuais a gente tem muito disso, né? Pessoas colocando a esperança em pessoas ou em coisa, né? Nossa esperança está em Deus, né? Como nós temos ouvido nas ministrações, né? Principalmente nossos líderes, né, espirituais aí, a direção da igreja, a apóstola Olivete, a apóstola Estela, nos conduzindo a dizer: a nossa esperança está em Deus, né? E é verdade, a palavra de Deus diz isso, né? Nossa esperança está em Deus, nosso refúgio, a nossa fortaleza é Deus, é só Ele que é digno de toda a honra, toda a glória, toda a adoração. A vacina, ela faz parte aí, a gente está vendo como é importante ter a ciência, mas a ciência quem dá é Deus. Aqui é uma prova disso, né? Essa história de Daniel é a prova disso. Quem deu a sabedoria para Daniel foi Deus, Então, basta apenas nós confiarmos em Deus, né? Se for a vacina, a saída, a vacina será através de Deus, né? A vacina foi criada através de Deus. Tudo é possível com as mãos de Deus, né? Não cai uma folha de uma árvore se não for permissão de Deus. Então, continuando aqui, no versículo 49, e pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província da Babilônia a Sadraque, Mesaque e Abdenego, mas Daniel permaneceu na porta do rei. Então, os amigos de Daniel também foram honrados, né? Eles foram constituídos sobre os negócios da província da Babilônia, né? Então, eles também foram honrados juntamente com Daniel. Só que Daniel permaneceu no reino, perto do rei, né? Como governador ali da Babilônia. Glória a Deus, a gente viu aqui quão grande, né, foi Deus aqui na vida de Daniel e dos seus amigos, o quão eles se mantiveram fiel na presença do Senhor, e quão é importante isso, porque apesar das adversidades que eles encontraram num país estrangeiro, né, realmente eles foram levados da cidade de Jerusalém para a Babilônia, e ainda assim eles conseguiram se manter íntegro, né, diante daquele povo, né, aquele povo que queria dominar as regiões por onde passavam, que era aquele povo conduzido pelo rei Nabucodonosor, né,
E essa prepotência não foi o suficiente para corromper Daniel e seus amigos. Eles se mantiveram íntegros na presença do Senhor, não se corromperam a comida oferecida ou a imagens, né, para adorar imagens, né, não se corromperam. Mais à frente, na leitura do livro de Daniel, nós vemos essas situações com os 3 amigos de Daniel sendo levado à fornalha ardente por conta de não se submeter a dobrar os joelhos frente a uma imagem que Nabucodonosor ergueu. Então eles se mantiveram íntegros e Deus os livrou da fornalha de fogo, né? E também Daniel na cova dos leões, lá no livro de Daniel, mais à frente, nós podemos se deparar com isso, continuando a leitura, e é um exercício que a gente faz porque Deus dá entendimento para cada um, né? A cada leitura, o conhecimento se renova, a palavra de Deus é viva e eficaz, e quão é importante a gente sempre ler a palavra de Deus e trazer para as nossas vidas, né? Então, em nome de Jesus, que essa palavra possa ter alcançado vidas, possa ter te abençoado, e nós possamos saber que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, né? E nós não estamos sozinhos, né? Nós somos irmãos em Cristo Jesus e nós podemos contar um com o outro. Então que isso possa ser uma verdade em nossas vidas, que possamos exercitar isso, né? E eu creio que nós estamos no caminho certo, exercitando isso, né? Conhecendo mais os nossos irmãos, e vamos ter essa oportunidade mais e mais, né? Estamos tendo como lição esses ensinamentos. E a palavra do Senhor diz assim, no Salmos 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos renovar as nossas forças, né? A nossa aliança com Deus, não nos permitir ser corrompido e não nos permitir também ser desanimados pelas notícias ao nosso redor. Vamos revigorar as nossas forças, né? Revigorar as nossas forças. E o Salmos 91 diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Amém, queridos? Então é isso, a palavra de Deus é maravilhosa, né? No Salmos 46 diz, né, que foi o nosso tema, a nossa palavra chave aqui: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então Deus tem nos sustentado apesar das adversidades. Realmente nos emociona muito quando nós vemos as situações dos hospitais, dos leitos, mas vamos crer que essa situação vai mudar. Vamos continuar orando, né, clamando, intercedendo pelas providências de Deus. Nós cremos que isso vai mudar em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pessoas serão, Senhor, curadas, Pai. Basta apenas um toque seu, Senhor, para que isso aconteça, Pai. E nós cremos, Senhor, que Tu és poderoso, Tu sabes o tempo certo de todas as coisas, Pai. Então nós intercedemos nessa hora, Pai, por essas vidas, Pai. Alcança, Senhor, no leito do hospital, Pai. Alcança, Senhor, as pessoas que estão de quarentena, Pai, ali, Senhor, isoladas, Senhor. Cada um, Senhor, que não tenha nenhum, Senhor, pensamento ruim, Senhor, crise de ansiedade, Pai. Em nome de Jesus, Senhor,
o Senhor possa blindar, Senhor, as mentes dessas pessoas, Pai. Torna cativo, Senhor, a Ti, Pai. Não deixa que nenhum mal, Senhor, que depressão nenhuma, Senhor, alcance essas vidas, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai. Senhor, em nome de Jesus, restabeleça, Senhor, a saúde, restabeleça, Senhor, o vigor, Pai. Restabeleça, Senhor, a área financeira, Senhor, os trabalhos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos ter um país, Senhor, a nação brasileira, Pai, ser um país, Senhor, que adora a Ti, Senhor, que declara que nós dependemos somente de Ti, Pai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, é isso que eu te peço, Pai, desde já te agradeço. Amém, amém. Sara a nossa nação, Pai. Em nome de Jesus, Pai. É isso, queridos, né? Um pouquinho de reflexão da palavra de Deus e os ensinamentos que tem em cada vírgula ali, em cada palavra, e Ele vai falar tremendamente com você. Eu espero que a palavra tenha te alcançado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, e você tenha uma noite abençoada, se você está escutando nesta noite essa palavra, ou no momento que você estiver escutando, que isso possa arder no teu coração, e realmente, se você estiver um pouco fraco nesse momento de pandemia, que Deus renove suas forças. E se porventura você estiver enlutado por algum ente querido, né, que Deus também conforte e console o teu coração para seguir em frente, né, na caminhada, porque Deus sabe de todas as coisas. A gente realmente não sabe nada, nós somos limitados, mas Deus sabe de todas as coisas. Então, que a gente possa orar a Deus e pedir para Ele, né, nos confortar, nos consolar e nos dar força para seguir em frente, na caminhada. Então, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Obrigado, Senhor, por esse momento de oração, obrigado, Senhor, por esse momento de reflexão da Tua palavra. Te agradecemos, Pai. Glória a Deus. Deus te abençoe, queridos. Uma ótima noite. Deus abençoe. Tchau, tchau.